Senhoras e senhores, inclusive, para não parecer também que tudo isso aqui está acontecendo num vácuo, como se nada estivesse acontecendo além, pelo contrário, o governo está tentando, na medida do possível, para tentar reverter essa situação e hoje passa a valer redução de importação zero para alimentos importados. Porém, de acordo com alguns especialistas, pessoal, para o consumidor, a mudança é quase nula, tá? Mas não são todos que estão contentes com essa importação zero a partir de agora. E um caso disso é o setor pesqueiro, que alerta que a tarifa zero da sardinha importada, que era de 32%, pessoal, pode prejudicar e desestimular a produção local e afetar a economia das comunidades que dependem da pesca, que são muitas, e é um setor pujante brasileiro. Mas, de classe em classe, de categoria em categoria, cada um naturalmente vai fazer suas reivindicações. Quero ouvir se vocês concordam que realmente essa importação zero, na prática, realmente vai ser um trocar 6 por meia dúzia e não vai adiantar nada. Já começa trazendo, zerando o imposto de importação de café. Né? Quem que importa café no Brasil? É claro que é relevante, pode ser relevante, mas assim, pelo amor de Deus, nós somos aqueles que exportamos café, né? Eu fico pensando, meu irmão, cara, parece uma coisa tão óbvia, tão lógica, tão elementar, que eu fico pensando se é bom, Thiago, é inacreditável demais para ser verdade um troço desse. Exato. Qual que foi o processo, a cadeia de pensamento ali para dizer, olha, tá caro demais, então vamos importar esse café e vai trazer para lá. Acho que é um problema. Exato. Não vai funcionar, vai ser inócuo, como muitos estão dizendo aí. Mano Ferreira. O que mais me intriga é que isso significa que o governo está reconhecendo a lógica de que impostos de importação encarecem produtos para o consumidor. Se isso é verdade com comida, por que não é verdade com toda a economia? Por que nós somos um dos países mais fechados do mundo? Por que estamos obrigando o povo brasileiro a pagar o iPhone mais caro do mundo, o carro mais caro do mundo, os produtos industrializados mais caros do mundo? E não abrimos a economia para ter produtividade, para ter uma liberdade efetiva, para que o trabalhador brasileiro possa escolher o que faz com o seu dinheiro, para que a gente possa ter um aumento de produtividade na nossa economia. Então, o meu ponto é preciso que essa diminuição do imposto de importação em áreas, em mercados que o Brasil já está integrado ao mundo, devia estar acontecendo nos mercados que nós estamos desintegrados do mundo, porque isso significa que estamos obrigando o povo a pagar mais caro por produtos de pior qualidade. O setor de sardinha, com a forte presença industrial em Santa Catarina, está falando que pode ser varrido do mapa com esse anúncio. Agora, cabem algumas perguntas. Quem é que teve essa ideia? Quem é que anunciou isso a toque de caixa, sem um debate amplo, fraterno e generoso, como diria Ciro Gomes, com a sociedade, meu caro Pepe? Marinho, o Mano estava falando aqui e ele colocou um ponto aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não existe nenhum país do mundo que se desenvolveu vendendo commodities para fora. Então, se você não conseguir construir uma indústria no Brasil, uma economia do conhecimento voltada para a inovação, a gente não vai conseguir ser um país desenvolvido. Né? E para fazer isso, tem algumas formas. E uma delas é tentar fazer com que a indústria do Brasil renasça, surja. E uma das formas dos instrumentos é exatamente a tarifa de importação. Né? Claro, se você fizer isso sem nenhum tipo de política por trás, é ruim. Mas se você pensar na reindustrialização do Brasil, pensar em investir em inovação, é uma política boa. Fazer com que haja uma indústria farmacêutica no Brasil, uma indústria militar no Brasil, uma indústria de base forte no Brasil. Isso é muito bom. O Brasil, para você ter uma ideia, Marinho, manda para a China 1 tonelada de ferro por $20 e compra trilho de ferro para fazer ferrovia por $1.000 a tonelada. Ou seja, olha, isso é razoável? Claro que não. Vamos montar uma indústria que faça trilho de ferro no Brasil. E vamos expandir os modais de transporte. Mas o Mano é contra isso. O Mano é contra essas coisas. Olha, qualquer pessoa de 10 anos de idade, sabe que essa é a lógica. Isso que faz um país se desenvolver. Então, não tem nada a ver você falar que tarifa de importação é ruim e comparar isso com a vontade do governo de abaixar a tarifa zero para alimentos importados. Claro, quando você pega a lista, como disse aqui o Krieger, tem vários pontos que é desarrazoado, entendeu? Mesmo a importação de sardinha, né, que a tarifa foi para zero, né,
tem uma cota de 7 toneladas mês, se não me engano, né? Ou seja, é um absurdo. Temos que atacar a questão dos alimentos de outra forma, melhorando a produção, fazendo modalidade de transporte, de modo ao produto chegar na mesa do brasileiro, gastando menos tempo e reduzindo o frete. Tem outras políticas muito mais interessantes, inteligentes, que o governo não coloca em prática. Primeiro, a lógica que o PP defende é o que Getúlio Vargas tentou e o que o Brasil segue. Inovação? Extremamente fechado desde o tempo de Getúlio Vargas. E isso não vai para frente. O Brasil fica preso nessa mentalidade protecionista. Outra coisa, tarifa é uma coisa boa, tarifa protege o Brasil. O que é que você acha da taxa das blusinhas? Lhe protegeu? Deixou você com mais capacidade de compra? Desculpa, mano. A indústria nacional agora vai ser pujante? A produtividade vai aumentar porque a blusa ficou mais cara de comprar? Isso é uma insanidade, querer achar que o caminho do desenvolvimento é obrigar as pessoas a pagar mais caro pela mesma coisa. Isso nunca desenvolveu ninguém. E nós temos diversos países, Uruguai, Chile, Noruega, que se desenvolveram com commodity. Não é verdade. É verdade. O Uruguai é o país de primeiro mundo, né? A renda per capita é melhor que o Brasil. A questão é o seguinte, existem experiências mundiais que mostram que quando você aumenta a tarifa de importação, o país desenvolve. O exemplo disso, qual é o país mais forte do mundo? Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde a década desde os anos 20, no século XIX, século XVIII, tinha a maior taxa de exportação do mundo. Mas os Estados Unidos... Ou seja, os Estados Unidos se desenvolveu graças à taxa de imposto de importação. Então não dá para você falar que não existe. Pelo contrário, existe sim várias histórias que mostram que se você tiver uma política adequada, direcionada e pensada, você consegue se reindustrializar e se desenvolver. Você falou de Getúlio Vargas, mano, mas eu falei de inovação. Eu tô dando um passo além do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, naquela época, o Brasil era uma potência. Você esquece disso. Não era potência, não, naquela época? Era uma potência naquela época. Claro que era uma potência. Henrique Krim, né? Maria, também quero trazer para a discussão. Eu quero trazer só um outro ponto aqui, que eu acho que a gente precisa manter em vista, que é esse negócio do preço dos alimentos. Não é que o alimento está mais caro. Sim. Não é, o alimento não está mais caro. O que perdeu dinheiro o que perdeu valor é o nosso dinheiro. Isso. É que o nosso dinheiro está valendo menos. Então, combate para a questão para reduzir o preço do alimento, coisa do tipo, é balela, não é? O alimento custa a mesma coisa que ele custava antes. O problema é que o nosso dinheiro está perdendo valor. E por que o nosso dinheiro está perdendo valor? Aí a gente volta para a questão da inflação e quando volta para a questão da inflação, a gente volta para o governo. Sim. E é ali que está o problema. É a falta de segurança jurídica. Nós estamos falando também sobre o excesso de gastos, o equilíbrio fiscal, o ajuste fiscal que não vem, ou seja, é a liderança do nosso país. Nós estamos falando do governo federal que tem causado esse aumento dessa inflação, fazendo o nosso dinheiro perder valor cada vez mais e agora vai criando subterfúgios, tentando arrumar qualquer tipo de band-aid para colocar na economia e zerando importação de produto que a gente não importa, café, como a gente está falando aqui. Então, tem toda essa discussão, é importante a gente falar disso, mas não é o alimento que está mais caro, não. O problema não é natural, de safra ou coisa do tipo, que, claro, tem a sua variação de tempo em tempo. O problema é humano, e é humano lá em Brasília, lá no governo, e a maneira que nós estamos fazendo a gestão da economia do país. É um governo cada vez mais provando que parece ser alérgico a qualquer responsabilidade com as contas públicas. Consulte qualquer economista sensato de diferentes escolas econômicas e vão dizer que, sinceramente, o mínimo para tentar recuar nessa pressão inflacionária seria promover um corte de gastos. Não é fazer um arroxo generalizado, esterilizar o povo brasileiro, mas é realmente ter o mínimo de responsabilidade e apontar na direção certa. Será que é pedir muito? Pelo visto é pedir muito. Mas a gente segue adiante aqui, porque brasileiro não desiste nunca, não é isso?